Boa noite, consciência. Osho, o livro da sua vida. Crie o seu próprio caminho para a liberdade. Eu proponho uma nova religiosidade. Não será cristianismo, nem judaísmo, nem hinduísmo. Essa religiosidade não terá nenhum adjetivo vinculado a ela. Será puramente a qualidade de ser inteiro. A religião fracassou. A ciência fracassou. O Oriente fracassou. E o Ocidente fracassou. É preciso uma síntese mais elevada para que Oriente e Ocidente possam se integrar, para que ciência e religião possam se integrar. O ser humano é como uma árvore, com suas raízes na terra e potencial para florescer. A religião fracassou porque só falou das flores. E essas flores são sempre filosóficas, abstratas. Elas nunca se materializam. Não poderiam se materializar, porque não estão fincadas na terra. E a ciência fracassou porque só se preocupou com as raízes. As raízes são feias e não parecem capazes de dar flores. A religião fracassou porque era extramundana e ignorou este mundo. Você não pode ignorar este mundo. Ignorá-lo é ignorar as suas próprias raízes. A ciência fracassou porque ignorou o outro mundo, o espiritual. E você não pode ignorar as flores. Quando ignora as flores, o âmago mais profundo do ser, a vida perde o sentido. Assim como as árvores, o ser humano também precisa de raízes. E as raízes só podem ficar na terra. As árvores precisam ficar a céu aberto para crescer, criar uma grande folhagem e dar milhares de flores. Só então a árvore chega à plenitude. Só então a árvore ganha sentido e significado e a vida passa a ter relevância. O Ocidente está sofrendo com o excesso de ciência e o Oriente com o excesso de religião. Agora, precisamos de uma nova humanidade em que religião e ciência tornem-se dois aspectos de uma só humanidade. Depois que tivermos trazido à existência essa nova humanidade, a Terra pode se tornar pela primeira vez o que ela deveria ser, um paraíso. Este próprio corpo, o Buda. Esta própria Terra, o paraíso. O meu conceito de um novo ser humano é o de alguém que será Zorba, o grego, e também Gautama, o Buda. O novo ser humano será Zorba, o Buda, sensual e espiritual, físico, absolutamente físico, vivendo no corpo com todos os sentidos, gostando do corpo e de tudo que o corpo torna possível. E mesmo assim haverá ali uma grande consciência, uma grande testemunha. Zorba, o Buda, como nunca houve antes. É disso que estou falando quando me refiro ao encontro entre Oriente e Ocidente, o encontro entre o materialismo e a espiritualidade. Essa é a minha ideia de Zorba, o Buda, a união entre o céu e a terra. Eu quero que não haja nenhuma esquizofrenia, nenhuma cisão entre matéria e espírito, entre o mundano e o sagrado, entre este mundo e o outro mundo. Não quero nenhuma cisão, porque toda cisão é uma cisão em você. E toda pessoa, todo ser humano que esteja dividido de si mesmo, acaba ficando louco e ensandecido. Estamos vivendo num mundo louco e insano. Ele só recuperará a sanidade quando essa cisão puder ser desfeita. A espécie humana viveu ou acreditando na realidade da alma e no caráter ilusório da matéria, ou na realidade da matéria e no caráter ilusório da alma.
Você pode dividir a humanidade de antigamente em duas: aqueles que eram espiritualistas e aqueles que eram materialistas. Mas ninguém se preocupava em olhar a realidade do ser humano. Nós somos as duas coisas. Não somos só espiritualidade, só consciência. Nem somos só matéria. Somos uma harmonia perfeita entre matéria e consciência. Ou talvez matéria e consciência não sejam duas coisas, mas só dois aspectos de uma única realidade. A matéria é o exterior da consciência e a consciência é a interioridade da matéria. Contudo, não existiu no passado nenhum único filósofo, sábio ou místico religioso que tenha declarado esta unidade. Eles eram todos a favor da divisão do ser humano e consideravam um lado real e o outro irreal. Isso criou um clima de esquizofrenia no mundo inteiro. Você não pode viver como se fosse apenas um corpo. Foi isso que Jesus quis dizer quando afirmou: nem só de pão vive o homem. Mas essa é só uma meia-verdade. Você precisa da consciência. Não pode viver só de pão, é verdade. Mas também não pode viver sem pão. Você tem as duas dimensões no seu ser e ambas têm de ser satisfeitas, têm de ter a mesma oportunidade de crescimento. Mas o passado foi a favor da primeira e contra a segunda, ou a favor da segunda e contra a primeira. O homem não tem sido aceito na sua totalidade. Isso causou sofrimento, angústia e uma enorme escuridão. Uma noite que já dura milhares de anos e parece não ter fim. Se ouvir apenas o corpo, você se condena a uma existência sem sentido. Se não ouve o corpo, você sofre. Fica com fome, fica pobre, fica com sede. Se ouvir apenas a consciência, o seu crescimento ficará desequilibrado. A sua consciência crescerá, mas o seu corpo vai definhar e não haverá equilíbrio. Mas é no equilíbrio que está a sua saúde, é no equilíbrio que está a inteireza, é no equilíbrio que está a sua alegria, a sua canção, a sua dança. O materialista preferiu ouvir o corpo e fazer ouvidos moucos para tudo que se refere à realidade da consciência. O resultado final é uma grande ciência, uma grande tecnologia, uma sociedade afluente, abundância de coisas mundanas, terrenas. E em meio a toda essa abundância, existe um ser humano pobre e sem alma, completamente perdido, sem saber quem ele é, sem saber por que existe, sentindo-se quase um acidente da natureza, uma anomalia. A menos que a consciência cresça no mesmo ritmo que a riqueza do mundo material, o corpo ficará pesado demais e a alma debilitada. Você está oprimido pelas suas próprias invenções, pelas suas próprias descobertas. Em vez de criar uma vida bonita para você, eles criaram uma vida que, aos olhos das pessoas inteligentes, não vale a pena viver. No passado, o Oriente optou por dar ênfase à consciência e condenar a matéria, e tudo que fosse material, inclusive o corpo, relegando-os à condição de Maya. Consideravam a matéria um fenômeno ilusório, uma miragem no deserto, que só parece existir, mas não tem realidade em si mesma. O Oriente criou Gautama Buda, um Mahavira, um Patanjali, um Kabir, um Farid, um Raidas. Um longo rol de pessoas de grande consciência, de grande percepção, mas também criou milhões de pessoas pobres, famintas, morrendo à míngua, como cães, sem comida, sem água para beber, sem roupas, sem teto. Situação estranha. Nos países desenvolvidos, a cada 6 meses eles têm de jogar no mar milhões de dólares em alimentos por causa das super safras. Eles não querem sobrecarregar seus armazéns, não querem baixar os preços e destruir sua estrutura econômica. Por um lado, milhares de pessoas morrem todos os dias na Etiópia. Por outro lado, o mercado comum europeu destrói tanta comida que o custo dessa destruição está na casa dos milhões de dólares. Esse não é o custo da comida,
é só o custo de jogá-la no mar. Quem é o responsável por essa situação? O homem mais rico do mundo ocidental está em busca da própria alma e por dentro sente um vazio. Sem amor, só volúpia, sem prece, só palavras que ele aprendeu na escola dominical e repete feito um papagaio. Ele não tem noção de espiritualidade, nenhum sentimento pelos outros seres humanos, nenhuma reverência pela vida, pelos pássaros, pelas árvores, pelos animais. Destruir é tão fácil. Hiroshima e Nagasaki nunca teriam acontecido se as pessoas não fossem vistas como meros objetos. Não havia tantas armas nucleares, caso o ser humano fosse considerado um Deus não revelado, um esplendor não revelado. Não para ser destruído, mas para ser descoberto. Não para ser destruído, mas para ser trazido à luz. Seu corpo, um templo para o espírito. Mas se o ser humano é pura matéria, só química, física, um esqueleto coberto de pele, então na morte tudo morre, nada mais resta. É por isso que Adolfo Hitler pôde matar 6 milhões de pessoas. Se elas são apenas matéria, nem é preciso pensar duas vezes. Aqui hoje eu estava falando de japonês, porque na guerra você desqualifica o outro, considera o outro que nem pior que bicho, né? E aí pode matar. Continuando. O Ocidente, em sua ânsia por prosperidade material, perdeu sua alma, sua interioridade. Cercado pela ausência de sentido, pelo tédio, pela angústia, ele não consegue encontrar a sua própria humanidade. Todo o sucesso da ciência provou ser inútil, pois a casa está abarrotada de coisas. Mas o dono da casa não está ali. No Oriente, o resultado final de séculos, considerando a matéria ilusória, é só a consciência real. E só a consciência real fez com que o dono da casa vivesse, mas a casa ficasse vazia. No Oriente, o resultado final de séculos, considerando a matéria ilusória e só a consciência real, fez com que o dono da casa vivesse, mas a casa ficasse vazia. É difícil sentir alegria com a barriga roncando de fome, com o corpo debilitado, com a morte rondando você. É impossível meditar. Por isso, desnecessariamente, eles têm sido pessoas derrotadas. Todos os santos e todos os filósofos, tanto os espiritualistas quanto os materialistas, são responsáveis por esse crime hediondo contra a humanidade. Zorba, o Buda, é a solução. Ele é a síntese da matéria e da alma. É a declaração de que não existe conflito entre a matéria e a consciência, de que podemos ser prósperos nessas duas dimensões. Podemos ter tudo o que o mundo pode oferecer, tudo o que a ciência e a tecnologia podem produzir, e ainda assim podemos ter tudo o que alguém como Buda, Kabir, Nanak descobriram em seu mundo interior: as flores do êxtase, a fragrância da divindade, as asas da liberdade absoluta. Zorba, o Buda, é o novo ser humano, é o rebelde. A rebelião consiste em acabar com a esquizofrenia da humanidade, em acabar com a divisão entre matéria e espírito, em acabar com a ideia de que a espiritualidade é contra o materialismo e que o materialismo é contra a espiritualidade. É um manifesto de que o corpo e a alma vivem em comunhão. A existência está plena de espiritualidade. Até as montanhas estão vivas. Até as árvores são sensíveis. É uma declaração de que toda a existência é tanto material quanto espiritual. Ou talvez se trate de uma única energia expressando-se de duas maneiras diferentes, como matéria e como consciência. Quando a energia é purificada, ela se expressa como consciência. Quando a energia é bruta, grosseira, densa, ela surge como matéria. Mas toda a existência nada mais é que um campo de energia. Descobri isso por experiência própria. Não se trata de filosofia. E a física moderna confirma com as suas pesquisas. A existência é energia. Nós podemos ter os dois mundos ao mesmo tempo. Não precisamos renunciar a este mundo para ganhar o outro, nem temos de negar o outro mundo para aproveitar este. Na verdade, contentar-se só com um deles
quando você pode ter os dois, é ser desnecessariamente pobre. Zorba, o grego, é a mais rica das possibilidades. Viveremos nossa natureza ao máximo e entoaremos as canções desta terra. Não trairemos a terra, nem trairemos o céu. Aproveitaremos tudo o que essa terra tem, todas as flores, todos os prazeres, e também buscaremos todas as estrelas do céu. Trataremos toda a existência como a nossa casa. Tudo que a existência contém é para nós. E temos de aproveitar isso de todas as maneiras possíveis, sem nenhuma culpa, sem nenhum conflito, sem ter de fazer escolhas. Aproveite indiscriminadamente tudo o que a matéria é capaz de oferecer e rejubile-se com tudo o que a consciência é capaz. Existe uma antiga história. Numa floresta perto de uma cidade viviam 2 mendigos. Eram inimigos, naturalmente, como são todos os profissionais. 2 médicos, 2 professores, 2 santos. Um ladrão era cego e o outro era aleijado. E eles eram muito competitivos. Ficavam o dia inteiro competindo na cidade. Mas uma noite a choça onde moravam pegou fogo, quando um grande incêndio assolou a floresta. O cego podia correr, mas não sabia para onde ir. Não podia ver em que lugares o fogo não se espalhara ainda. O aleijado podia ver onde ainda havia possibilidade de se escapar do fogo, mas não podia correr. O incêndio se espalhava rápido e o aleijado via que a sua morte estava próxima. Eles se deram conta de que precisavam um do outro. O aleijado, de repente, chegou a uma constatação. Esse homem, esse cego, pode correr e eu posso enxergar. Eles deixaram de lado toda a competição. Num momento tão crítico, quando ambos estavam diante da morte, tinham de esquecer qualquer tola inimizade. Eles fizeram uma grande síntese, concordaram que o cego carregaria o aleijado nos ombros e eles sairiam dali como se fossem uma só pessoa. O aleijado enxergava e o cego corria. Desse jeito eles se salvariam. E como um salvou a vida do outro, eles ficaram amigos. Pela primeira vez esqueceram o antagonismo que existia entre eles. Zorba é cego. Ele não enxerga, mas pode dançar, pode cantar, pode se alegrar. O Buda enxerga, mas só pode enxergar. Ele é puramente olhos, só lucidez e percepção, mas não pode dançar. Ele é aleijado, não pode cantar, nem pode se alegrar. Chegou a hora. O mundo está em chamas e a vida de todo mundo está em perigo. O encontro entre Zorba e Buda pode salvar toda a humanidade. O encontro entre eles é a única esperança. Buda pode contribuir com a consciência, com a lucidez, com os olhos que veem mais longe, que podem ver o que é quase invisível. Zorba pode oferecer todo o seu ser à visão de Buda, e a sua participação garantirá que isso não resulte apenas numa visão empedernida, mas num modo de vida que dança, se alegra, se extasia. Osho, o livro da sua vida.